Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 10, que tem como título Fazendo o Impensável. O verso dessa semana está lá em Isaías, capítulo 53, verso 5, diz assim: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Bem, na lição anterior nós vimos que Isaías ele fala sobre o servo, sobre o Messias que viria e traz algumas de suas ações, como por exemplo, ele viria para trazer esperança aos oprimidos, aos fracos, aos feridos, além de também vir para derrubar as barreiras nacionais que poderiam impedir que as boas novas chegassem às outras nações. Também fala que seria um servo rejeitado por muitos, portanto, antecipando ali a violência que esse servo ele sofreria. E agora, na lição de hoje, nós vamos ver que Isaías ele detalha esse momento de sofrimento, esse momento de violência que esse servo sofreria, que o Messias sofreria ao vir para esse mundo. E também o motivo disso tudo, por que ele passaria por tudo isso. E nós vamos ver então detalhadamente na lição de hoje. Para iniciarmos então, acompanhe comigo o que diz em Isaías capítulo 50, verso 4 e verso 5. Diz assim: O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Bem, aqui a gente percebe que Cristo, ele permitia, ele permitiu que o Pai, que Deus Pai, o guiasse aqui nesse mundo. Perceba que Cristo, o Deus Filho, ele participou ali da organização, digamos assim, de todo o plano da redenção, de todo o plano de salvação. Ele participou da elaboração desse plano. Porém, ao vir a esse mundo, ele deixa todo esse conhecimento prévio e permite ser guiado pelo Pai. É isso que está dizendo aqui nesse verso 4, verso 5. Ele permite que Deus guie a sua vida aqui na Terra. E quando a gente tem essa compreensão, quando a gente vai lá no Novo Testamento e vê os diversos momentos registrados que Cristo teve com o Pai em oração, passando horas orando, passando noites inteiras orando e conversando com o Pai, quando a gente tem essa compreensão, esses momentos de oração de Cristo começam a fazer mais sentido, né? Tem mais significado. De fato, ele deixa de lado todo o conhecimento prévio de tudo aquilo que deveria acontecer na vida dele aqui na Terra e permite simplesmente ser guiado pelo Pai. Né? Essa confiança em Deus até Cristo demonstrou. E aqui Isaías então retoma essa questão de confiança em Deus, né? O próprio Mestre, o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, ao vir a essa terra, ele confiou no Pai, deixou o Pai guiar a sua vida. E fica aqui de lição para cada um de nós, né? Se o próprio Filho de Deus, ao vir à Terra, permite que o Pai o guie, quem somos nós para nos guiarmos sozinhos aqui nesse mundo? Precisamos confiar em Deus, precisamos permitir que o Pai nos guie. Nos versos seguintes, o verso 6 e o verso 7 do capítulo 50 de Isaías, acompanhe comigo o que diz: Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Bem, aqui nesse trecho, nós compreendemos já um pouco sobre a violência sofrida por Cristo. A violência que Cristo, na verdade, iria sofrer. Lembra que é uma profecia, né? Então, Cristo ainda viria e sofreria uma violência. E muitas vezes, quando a gente faz a análise desse momento de Cristo, mais para frente, quando a gente também introduzir aqui o poema, né, o poema do servo sofredor, ele vai iniciar também falando um pouco sobre essa questão da violência sofrida por Cristo. Quando a gente faz essa análise, a gente tende a cair num erro que é focar na violência em si e não focar em quem sofreu a violência. Quem sofreu a violência foi um ser inocente, foi Cristo, foi o Filho de Deus, foi um ser celestial. O foco não é na violência em si. Aí você pode dizer, mas Daniel, mas a violência que Cristo
sofreu foi uma violência absurda. Uma violência absurda. Aquele povo era sem coração para fazer aquilo, não tinha coração, não tinha amor por ninguém para fazer tamanha violência. Né? Para quem já viu o filme Paixão de Cristo, certamente esse filme retratou mais próximo da realidade toda a violência, todo esse sofrimento ali que Cristo presenciou, né? Que Cristo sofreu. Porém, nós não podemos ser, como dizemos aí no estudo histórico, não podemos ser anacrônicos. Não podemos estudar uma época, não podemos avaliar uma época, analisar uma época, né? Analisar uma sociedade de determinada época com a maneira de pensar atual, com a nossa cabeça de hoje. Não dá, nós precisamos tentar compreender qual era a maneira de pensar da época. Porque, por exemplo, né, hoje nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje nós sabemos que a tortura ela não deve existir em hipótese alguma. Porém, naquela época, não tinha nada disso. Naquela época, o sofrimento, toda a violência que Cristo vivenciou na sua vida, outros tantos prisioneiros também vivenciaram. Muitos outros prisioneiros passaram pelo mesmo sofrimento, pela mesma violência que Cristo passou. Com única ressalva, Cristo tomou sobre si o pecado da humanidade. A gente vai ver isso no poema do servo sofredor. Porém, a violência em si, física, sofrida por Cristo, muitos outros prisioneiros sofreram naquela época, porque para aquela época esse tipo de punição fazia algum sentido. Portanto, nós não podemos analisar essa situação como eu falei, com a nossa mentalidade atual. Por isso, o foco não é na violência que Cristo sofreu, mas o foco é em quem sofreu essa violência. Como eu falei, um ser inocente, um ser celestial, o Filho de Deus, alguém que não merecia, em hipótese alguma, passar por tamanha violência. Entende? Porque às vezes a gente faz análise focando na violência e esquece que o foco é Cristo. O foco é Cristo, um ser inocente que morreu, que se permitiu passar por isso para que nós obtêssemos a salvação. O foco é sempre Cristo. É sempre Cristo. E continuando no texto, no verso 8 e 9, mais uma vez reforça a ideia do Pai estar perto de Cristo, né? Estar perto de Cristo no momento de crucifixão. Ali também apresenta aqui o adversário, né? Satanás tentando condenar Cristo, mas reforçando a ideia da inocência de Cristo. E o verso 10, para a gente fechar essa primeira parte, diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Mais uma vez, reforçando a ideia da confiança em Deus. E sobre esse relato, vamos ler aqui o que diz o nosso comentário bíblico sobre esse verso 10 aqui, justamente sobre a questão de andar em trevas, né? Andou em trevas. Acompanhe comigo o que diz o comentário bíblico sobre isso. Há momentos de trevas e perplexidade, mesmo para os que seguem o Senhor. O inimigo desencoraja e confunde. Assim foi a experiência de Jó e mais tarde de João Batista. É privilégio de todos que se encontram em circunstâncias semelhantes depositar a confiança em Deus. No tempo certo, ele manifesta o seu poder. Portanto, assim como Jó passou por situações ali em que aos nossos olhos ele não merecia. Ele não merecia. O livro de Jó começa mostrando a integridade de Jó. E a gente percebe que ele não merecia passar por isso, né? Cristo não merecia passar pelo que ele passou. E às vezes a gente na nossa vida também acreditamos que situações que nós passamos, nós não merecíamos estar passando. Mas veja que aqui diz justamente sobre a questão que os servos de Deus também passam por situações difíceis. E é um privilégio, como fala, ao passar por essas situações, depositar a confiança em Deus. E aí a gente tem, né, de maneira emblemática, a vida de Jó, trazendo isso bem claro para a nossa vida.
Portanto, nós precisamos confiar em Deus. Veja como Isaías ele bate bastante nesse ponto de confiança em Deus. E aqui, mais uma vez, nós percebemos que vamos passar por situações difíceis, apesar de sermos seguidores de Deus, apesar de buscarmos seguir os caminhos de Cristo, sim, vamos passar por situações difíceis. E é um privilégio, portanto, nesse momento, nós depositarmos sempre a confiança totalmente em Deus. E no momento certo, como disse ali o comentário, Deus manifestará o seu poder. Precisamos confiar, portanto. Agora vamos entrar no poema do servo sofredor, que está lá no livro de Isaías, capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Mas antes, acompanhe comigo o que diz em Isaías, capítulo 52, verso 7. Diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui fala sobre boas novas a serem anunciadas. Que boas novas a serem anunciadas são essas? O poema do servo sofredor, que vamos acompanhar aqui alguns pontos, justamente detalha, traz de forma detalhada que boas novas são essas. Acompanhe comigo o que diz então no capítulo 52, versos 13 e 14. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Nesse momento, portanto, trazendo essa questão também sobre a violência sofrida por Cristo. Acompanhe comigo o que diz no início da lição. Se você estiver com a sua lição aí, abre lá no dia de terça-feira. Vamos ler só a primeira parte ali para podermos compreender de forma detalhada esses dois versos que nós lemos agora. Portanto, o servo de Deus, no verso 13, ele é grandemente exaltado. Porém, de repente, no verso seguinte, que é o verso 14, ele descreve sua aparência como tão desfigurada que ele não podia ser reconhecido como um dos filhos dos homens. O Novo Testamento ele descreve os fatores que fizeram com que a aparência de Jesus ficasse desfigurada, incluindo açoitamento, a coroa de espinhos, a crucifixão, mas, acima de tudo, o fato de ele ter carregado os pecados da humanidade. O plano nunca foi que o pecado fosse natural para o ser humano. O ato de carregá-lo fez com que o Filho do Homem tivesse uma aparência subhumana. Lembra do que eu falei no início da lição, quando a gente estava discutindo essa parte da violência de Cristo lá no capítulo 50. Cristo, além de toda a violência sofrida, ele foi ainda mais injustiçado. Ele carregou o pecado da humanidade. Carregar o pecado da humanidade significa carregar o pecado de todos aqueles que haviam pecado até a sua época, carregar os pecados de todas as pessoas que estavam vivendo na sua época e carregar os pecados de todas as pessoas que ainda iriam viver após a sua época. E aí, nesse último ponto, inclui os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. E perceba que carregar o pecado da humanidade o tornou ali desfigurado também, né? O tornando irreconhecível. E aqui, Isaías, ele começa a deixar muito claro que toda a sua profecia, todas as profecias que ele relata, culmina em algo muito maior do que aquilo que ele começa dizendo sobre a libertação do povo de Israel, né? Que ele fala bastante sobre a libertação, consolando o povo, dizendo: vocês serão libertados, apesar do pecado que vocês cometeram, haverá um rei que será Ciro, ungido, que irá libertar o povo de vocês, né? Que irá libertar aqui o nosso povo. Mas a profecia, ela vai indo para algo muito maior, que abrangeria, melhor dizendo, não somente, não de forma individual o povo de Israel, mas abrangeria o mundo inteiro. E aqui a gente tem essa confirmação justamente nos versos 4 e 5, aqui do capítulo 53, acompanhe comigo o que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Perceba, nessas enfermidades, as nossas dores que ele levou sobre si, justamente é o nosso pecado. Pecado de quem? Né? Vamos acompanhar então versos 5 e 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, para a gente finalizar esse trecho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Portanto, ele carregou o pecado de quem? De nós todos. De todos. Não tem pecado de uma pessoa sequer que Cristo não tenha tomado sobre si. Por isso, a salvação, ela é para todos. Por isso, a salvação, ela pode alcançar a todos, porque Cristo tomou sobre si o pecado de todas as pessoas da humanidade, de todas as pessoas que já existiram, de todas as pessoas que existem ainda nesse momento, e de todas as pessoas que irão existir nas próximas gerações até que Cristo volte. O pecado de todos. Portanto, Isaías aqui detalhando o motivo de toda essa violência, de tudo isso que o Messias iria passar, era para morrer, tomar o pecado da humanidade sobre si e morrer por cada um de nós, né? Morrer no lugar de cada um de nós. E o que nós fazemos ao saber dessas boas novas? Que alguém, um ser celestial, sem pecado, tomou sobre si todos os pecados e morreu por nós, dando para nós a oportunidade de salvação. O que é que nós fazemos com essas boas novas que possuímos? Na lição de sábado, né, nós vamos fechar aqui com a introdução da lição, que é a lição de sábado, traz um relato, né, de Log Fok, deve ser assim que pronuncia, né, um cristão chinês, que ele se compadeceu-se, né, com os seus compatriotas ali, que haviam se tornado escravos lá em algumas minas africanas. Ele desejava apresentar esse evangelho, essas boas novas, essa mensagem de esperança aos seus conterrâneos, ali, aos seus compatriotas que haviam se tornado escravos em minas africanas. E o que é que ele faz para que essa mensagem, para que essas boas novas chegassem? O que ele fez para que essas boas novas chegassem aos seus compatriotas? Ele entendeu que tinha uma única solução para que essas boas novas chegassem a essas pessoas que tinham sido escravizadas nas minas africanas. Ele deveria também se tornar um escravo. E por 5 anos, diz aqui, né? Sua solução, então, foi se vender como escravo por um período de 5 anos. E ele foi transportado, então, para Demerara, onde trabalhou arduamente nas minas e contou aos seus colegas sobre Jesus, sobre essas boas novas, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o motivo de Cristo ter se sacrificado, que era para nos dar salvação, que era para dar salvação para os seus amigos, os seus colegas também, e antes do seu falecimento, esse Senhor, ele conduziu 200 pessoas à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. E elas então foram libertadas, foram então libertas do desespero para a esperança divina. E a pergunta que eu quero fazer para finalizar essa lição: o que é que você é capaz de fazer para que essas boas novas cheguem a uma pessoa, pelo menos? O que é que você é capaz de fazer para que essa mensagem, essas boas novas, possam ser anunciadas a alguém? Às vezes a gente ora a Deus, às vezes a gente ora e pede: Senhor, me use grandemente na sua obra, me use, me coloque numa obra especial para que a mensagem seja propagada, me use, tome a minha vida em suas mãos e me leve onde o Senhor quiser para que eu possa propagar esse evangelho. E às vezes parece que essa oração ela não é respondida. E talvez essa oração ela não seja respondida porque no fundo, nós não estamos assim tão dispostos a realizar qualquer obra. No fundo, às vezes nós não estamos dispostos, de fato, a sair da nossa zona de conforto para que essas boas novas possam chegar a todas as pessoas, ao máximo de pessoas possível.
E aí parece que Deus não responde às nossas orações, né? Mas é porque Ele conhece aqui dentro, nosso coração, Ele conhece aqui dentro, né? O que a gente pensa, né? Ele conhece, Ele sabe o que se passa no fundo da nossa mente, e Ele sabe se nós realmente estamos dispostos a realizar uma obra para que a sua missão possa ser completada aqui na Terra. Ele realmente sabe se nós verdadeiramente estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto e fazer como esse homem fez. Se tornou um escravo para que a mensagem chegasse àquelas pessoas. Ele entendeu que não haveria outra forma, e se essa era a única forma, ele se colocou à disposição, se tornou um escravo para que a mensagem dessas boas novas chegasse a essas pessoas. E através da sua mensagem, através desse seu feito, 200 pessoas foram salvas para Cristo Jesus. Termino perguntando mais uma vez, o que é que você está disposto a fazer para que essas boas novas possam chegar a todas as pessoas? Não continue se enganando. Não continue orando, dizendo para Deus fazer o que Ele quiser na sua vida se você realmente não está disposto a fazer. Primeiro, peça a Deus para que Ele realmente mude a sua mente, mude o seu coração e que você realmente esteja disposto a simplesmente realizar a obra que Deus quiser na sua vida, porque aí sim Deus ele vai nos usar e poderosamente, de forma poderosa, muitas e muitas pessoas receberão essas boas novas e serão salvas das trevas, receberão essa mensagem de esperança e poderão ver então a luz de Cristo que nos dá a salvação. Que esse possa ser o seu desejo. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá.